boa tarde, com muita paz, com muita alegria em vosso coração. Um dia muito abençoado que estamos tendo, muito quente aqui no Toropi, Rio Grande do Sul. Estamos com quase 38 graus de temperatura. Estou aqui um pouco na sombra, um pouco no sol. Inclusive meu carrinho está aqui. A gente coloca a mão aqui, está quente, recém cheguei aqui. Eu vim para lidar aí, tá as coisas da igreja, os zinco. Vim lidar aqui, mas machuquei minhas vistas ontem, cortando, quebrou o disco de cortar zinco e me soltou uma faísca no olho. Daí passei uma noite ruim e fui até ali o posto de saúde fazer uma limpeza nas vistas. Tentei vir aqui de novo, mas não tem como. Não tem, vou retornar para casa e vou ficar ali por ali. Achei o que fazer, que não podemos ficar parados para não enferrujar, né? Mas estamos indo, né? A vista é sensível. É como a nossa vida. A nossa vida, se nós for analisar, é sensível. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com ela. A vida do nosso próximo é muito sensível. E é por isso que nós temos que ter empatia. Procurar não magoar. Se não fica, a gente magoa alguém fica chorando, correndo as suas lágrimas, como está aqui desse olho, desse lado aqui, ó, por causa do sol, da réstia, por causa até do próprio vento que bate, confronto com a vista, né, e dá essa reação de lágrima. E muitas vezes, depende do que nós largamos de palavras, atitude ou gesto, dá uma reação de tristeza, de angústia nas pessoas, porque nós achamos que devemos falar e dizer sem se pôr no lugar do outro, a tal empatia. Mas alguns pensam assim, outros não. Então estou aqui conversar um pouco com você, né? E retorno a pedir a você, né? Se você está gostando dos meus conteúdos, do meus bate-papo aqui, quiser me falar algo, né? Quiser compartilhar, visualizar, dar um joinha, né? Serei muito grato a você com a tua colaboração nesse sentido. A tua colaboração é a minha ação. Eu digo assim, eu estou fazendo uma rifa de uma moto 2010, Suzuki, IS, que é a marca, e toda em dia, legalzinha, é só bater chave e andar. E precisei devido a umas situações financeiras que estou enfrentando, com a reforma de um carro que deu um problema no motor, também do acidente que tivemos com poucos dias ali, que a minha esposa se machucou bastante, a gente está gastando um pouco, e eu não tenho outro recurso no momento a não ser vender a moto. Este golzinho aqui, ele não é meu, é do meu cunhado que me emprestou e já faz 3 anos, por empréstimo. Mas agora, logo, logo, se Deus quiser, eu vou devolver para ele, porque ele também, graças a Deus, não precisa, né? Mas é dele. E ele tem para negócio e eu quero, então, arrumar meu carrinho. Estou tentando vender as rifas, 1000 número a R$10. Vendi pouco ainda, né? Mas em 15 de abril, independente da quantia de número que fazer, eu vou rifar. Alguém chegou e me disse, tá, mas se o senhor não tirar o valor que deu por ela há 1 ano e pouco atrás, o senhor vai rifar? Vou. Se eu vendesse um número, eu ia vou fazer um vídeo, se ao vivo, e vou sortear. E se ninguém tirou, eu ficaria, mas se desse a sorte desse um que assinou, tirasse, saísse, né, ele seria o dono. Então, é a nossa palavra empenhada. Mas eu creio que Deus vai abrir as portas e a gente vai vender. Como disse para vocês anteriormente, ontem, falando um pouco sobre política, que a gente vem sendo decepcionado com esse povo que quer administrar nosso país, né? Tem os pró, tem os contra, tem as ideias, tem ideias boas, mas já nem é todos que tem, né? Cada partido tem a sua meta, sua ideologia política, e algumas ideologias prejudicam o nosso caráter, a nossa fé, a nossa honra, a nossa família.
Então é aí que nós temos que ter um cuidado em quem estamos votando. Eu, como todos já sabem, se você abrir aí o YouTube, vai ver ali a inscrição que eu fiz de minha parte, de minha pessoa, qual sou hoje evangelista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou pastor auxiliar aqui da cidade de Toropi, né? Mas também dentro da própria igreja eu tenho as minhas visões, que não é com todos que penso igual, mas não deixemos de ser pessoas que temos que anunciar as boas novas. E essas contradições tem que haver dentro de uma posição, sem ofensa, sem tristeza. O problema é que muitas pessoas querem se submeter a nós porque parece que nós somos obrigados. É o que o governo faz, é o que os governos fazem, independente de quem está lá. Por uma atitude ou outra, eu estou fazendo isso, você tem isso porque eu estou fazendo. É aí que nós temos que analisar, povo, analisar. Tudo que estiver dentro da Constituição e que for de bom para nós, e que eles estão fazendo nada mais do que a obrigação do voto que nós temos depositando naqueles que nós escolhemos. Então, hoje, escolher um nome para administrar um país é algo sério. Você tem uma roleta russa virada para o teu ouvido. Olha, que depende do puxar, ela detona no primeiro. É um perigo. Então nós temos que buscar a Deus, a direção de Deus, né? Então depende, eu como digo assim, eu tenho a minha fé, a minha visão política, e eu pego e converso com Deus, peço orientação de Deus naquilo que eu quero fazer. Todas as manhãs, a algum momento, eu sento-me no meu lugar, às vezes dobro meu joelho e pergunto: Deus, qual é a tua vontade para comigo, para que eu venha fazer num pleito eleitoral, ou até mesmo que tu quer que eu faça algo para ajudar alguém, enfim, tudo nós buscando a direção de Deus. Busque orientação divina. Não vá só pelo que os outros te dizem, vá pelos teus ideais. Pense forte, pense convicto, que você pode revolucionar um país. Se você pensa assim e incentivar alguém, dizendo, ó, escolha bem, não vamos se preocupar, né? E a Bíblia diz que os dias seriam piores. Não tem espera, não espera melhora em homem, em governo, não. Se manter o que está já está bom. Mas pelo que nós estamos vendo, né, o socialismo que está sendo empregado, está sendo instituído no nosso país, é um socialismo disfarçado. E com essa situação que eu falei ontem aqui, que eu vi uma briga aí do PSD, Kassab ali, né, e Caiado, e agora o Eduardo Leite, né, um apoia um lado, outro apoia o outro, agora os dois estão juntos na mesma balança, eu não sei se estão pesando igual, um mais que o outro, isso é uma vergonha nacional. Como eu disse, eu tinha uma admiração pelo Caiado, como também tinha uma admiração pelo nosso governador aqui do Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, alguns trabalhos que ele tem feito, mas sobre dignidade política é nota 3, para não deixar 0, porque um apoia um lado, o outro apoia o outro, eram confrontados os dois. Agora, para chegar a um patamar mais alto, ao qual tanto um quanto o outro querem, o que fizeram? Sentaram no mesmo lado, né? Sentaram tudo junto, na mesma balança. Agora não sei se estão pesando igual. Então a gente tem que analisar, né? É amor pela nação? Ou deixar a pátria livre? Ou morrer? Né? Ou deixar a pátria livre para mim e os outros que morram? Pense nisso. Nós temos um dispositivo na mão para terminar com tudo isso, que se chama voto. Temos muito longe das eleições, mas vamos conversando sobre isso. Analise. Eu não sou direita, não sou centro, não sou esquerda. Eu sou um eleitor, pagador de impostos como você é, trabalhador como você é, sonhador como você é. Não te deixe se debriar por coisas que é direito nosso e o homem diz que foi ele que fez. Analise, pense, vote consciente.
vote em você mesmo. Se você votar em você, você não vai votar contra a teu próprio sentimento. Que Deus seja com nós e que a graça do Senhor nos ilumine para tomar decisões sábias para nosso futuro, que pertencerá aos nossos filhos e aos nossos netos.